para meditarmos um pouco a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Abrir as portas para que Ele possa entrar, como o salmista nos ajuda a cantar. O nosso Deus é um Deus que oferece para nós sinais. A primeira leitura nos fala disto, Deus mandará um sinal, o próprio Senhor vos dará um sinal. E este sinal é uma profecia em torno à Virgem que vai conceber e dar à luz a um filho. O Evangelho faz memória deste sinal, atestando então e dizendo que a gente reconhece que neste filho nascido de Maria está o nosso Senhor e Salvador. É o cumprimento, da profecia. Então a palavra nos ensina, nesse final de semana, entre outras coisas, que nós somos convidados a ler os sinais de Deus, a perceber como que Ele vai agindo e atuando em nossa vida. E saber que quando é palavra de Deus, essa palavra também se cumpre. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, ele diz que a palavra de Deus desce do céu como um orvalho, molha a terra e não volta para Deus sem antes ter se realizado em nossa vida. Então a palavra se cumpre em nossa caminhada. Maria diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mas você e eu também somos convidados a dar crédito à palavra de Deus. E a gente vem, durante todo o ano, aos domingos, na missa, para quê? Para ouvir a palavra, para saber aquilo que Deus nos diz, como que Deus nos orienta. A palavra, ela é anunciada pela igreja. A igreja é portadora e porta-voz da palavra. E quanto mais a gente acolhe e escuta essa palavra, mais Deus caminha com a gente. Se eu nunca venho, se eu nunca busco, se eu nunca escuto, Deus não vai fazer morada em mim pela palavra. Por quê? Porque Ele escolheu o local onde essa palavra vai ser anunciada. E de modo especial, nós pelo batismo, fazendo parte da igreja, de modo especial a gente também reconhece isso. É na igreja que Deus fala a sua palavra. E quanto mais a buscamos, mais em nós ela vai se manifestando. Ontem à noite era a missa da catequese e a gente refletia junto, não só a igreja, mas também a catequese é uma forma, um jeito, um espaço onde a palavra é anunciada. E não é uma palavra qualquer, É a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente busca a palavra, mais Deus caminha com a gente. Mas a gente tem essa certeza de que Ele está conosco. E quando nós escutamos a palavra, Deus intervém na nossa vida. Deus entra na nossa história. Deus transforma a nossa realidade em um jeito novo, em algo diferente. Porque a palavra, ela tem força, ela tem poder, ela atua. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, padre, eu segui o teu conselho, eu segui a tua orientação e hoje eu tenho a minha consciência tranquila, o meu coração em paz, diante de uma situação da sua vida, Veja que poder, que força tem a palavra. O conselho foi eu quem dei, mas o conselho é de Deus. É a palavra de Deus que caiu no coração dela e agiu, atuou, transformou, tornou fecunda, a sua vida. Padre, eu segui o conselho e hoje eu tenho a consciência tranquila e em paz. Louvado seja Deus por isso. E como que é bonito, como que é gratificante quando na nossa vida a palavra gera realmente frutos, Por quê? Porque Deus tem chance e ocasião de intervir. Eu sou padre hoje porque eu deixei Deus intervir na minha vida. Se eu quisesse fazer só do meu jeito, não. A gente vai lendo os sinais, Deus vai dando sinais,
a gente vai percebendo então qual que é o caminho que é preciso seguir. Hoje o Valmor e a Marisete completam 40 anos de casado, de vida matrimonial. Quantos sinais foram dados na vida, na história de vocês? Quantos foram lidos de imediato? Quantos demoraram para ser reconhecidos? Mas Deus sempre se manifesta. E quando a gente se abre para a sua ação, Ele intervém, Ele faz, Ele realiza, do jeito dele, não do nosso. Mas o nosso desejo, a nossa vontade, vai se casando também com a vontade de Deus e a obra, ela acontece. Deus vai realizando e transformando a nossa vida. Tudo isso para falar de quem? De José. Tudo isso que eu falei, José também experimentou na sua vida. Diante daquilo que ele vive, a sua esposa grávida, ele sabe que o filho não é dele. O que ele faz? Ele toma uma atitude. Ele, por si só, decide como resolver as coisas. Eu vou abandonar Maria. Pronto, está resolvida a coisa. Porque se eu abandono, ela tem a sua vida salva. Por que a vida salva? Porque na época de Jesus, a lei é muito rígida, principalmente contra as mulheres. Uma mulher que aparece grávida antes do casamento, ela é condenada ao apedrejamento. A sua vida corre riscos. E então, se José, ele foge, ele abandona, ele está como dizendo, não, o filho é meu, mas eu não quero. Então, Maria está salva. Então, José tenta resolver as coisas do seu modo. Mas, de repente, entra Deus na história. Deus comunica a José o seu desígnio, a sua vontade. O anjo é um porta-voz de Deus para dizer a José, José, deixa eu cuidar. E quando José então acorda, ele faz conforme o anjo lhe havia feito. Então veja, essa é a dinâmica da nossa vida. Você veio hoje, nós estamos aqui reunidos na igreja para ouvir Deus. E agora a gente vai depois voltar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. E a exemplo de José, nós também devemos fazer conforme aprendemos. Padre, tem que ir na missa todo final de semana? Tem que sim. Mas é obrigado? Claro que é obrigado. Não é obrigado de pau, burro puxando carroça de morro acima, Não, é obrigado por quê? Porque a fé nos obriga. A fé nos dá responsabilidades, a fé nos exige um comprometimento, porque é Deus que está falando para ti e para mim. Deus sabe da tua vida, eu não sei se você não me contar. Conheço bem, a gente já está há 2 anos e meio caminhando juntos, então é claro que a gente vai fazendo parte da história. Mas é Deus que sabe o que aconteceu contigo. Hoje a gente celebra o 7º dia do CAU, 24 anos, ia completar agora 25. Uma vida jovem, enfim, teve também as suas escolhas, enfim. Mas se vocês não estão aqui, como ouvir Deus? Hoje a gente celebra. Porque para Deus dizer, olha, deixa eu cuidar, É assim, deixa eu consolar, deixa eu dar sentido para isto. Então veja, a gente vem na igreja, sim, para ouvir Deus. Porque durante a semana a gente vai precisar de Deus. E quanto menos eu venho, quanto menos eu escuto, quanto menos eu participo, é bem esse movimento, a gente vai se afastando. A gente vai indo, sabe? Vai ficando distante. Deus vai falando, mas a gente já não vai ouvindo. A gente vai se... A parede até ajudou agora, A gente fica escondido, cadê Deus? Aí quando que olha lá de trás, mas vê uma parede na frente. Não é esse o sentido da parede, não. É para trazer mais para perto, Mas é assim que a gente não busca, Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a nossa resposta também. Então Deus se manifesta, Deus dá sinais. E alguns dos sinais de Deus são bem silenciosos, inclusive, A gente precisa de oração para entender, para ler, para perceber. Às vezes a gente leva tempo, às vezes é lá na frente que a gente vai olhar para trás e vai dizer, Deus estava, Deus falava, Deus agia. Não é assim? É assim, claro que é. Então essa dinâmica bonita da nossa vida. E Deus se mistura com a gente acolhe Deus. O lar de Nazaré é o nosso lar.
É um lar para dialogar, ouvir, falar, perceber os sinais, acordar e fazer. O presépio é uma catequese, é a memória de como as coisas aconteceram. Agora, a palavra, ela atua hoje. O presépio é a nossa vida, é a nossa casa, é a nossa história. Marcada por alegrias, por perdas, por lutos, dores, dificuldades, problemas. Hoje nós temos 2 sepultamentos em Rio dos Cedros, né? A Dona Hilda, a Dona Leodete. Quer dizer, são momentos difíceis, mas Deus vai dando sinais. Também nos momentos alegres, na celebração da vida, da família, do casamento, da história. E a gente vai lendo e respondendo. No instante de silêncio, seguindo aquilo que o salmista nos pede, abrir as portas para que Ele possa entrar. Dialogue um instante agora com Deus. Deixa Deus falar ao teu coração. Converse, reze, peça, agradeça, escute. É o teu momento, né? Estendendo esta reflexão, cada um então na sua história, na sua vida. Em silêncio vamos rezar.